Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de realidade brasileira que chega aqui ao nosso canal. Então, nesse nosso encontro, vamos resolver 8 questões relacionadas ao item Movimentos Sociais e Garantia dos Direitos das Minorias. Então, para você que acompanha o nosso canal, já sabe como funciona. A questão vai surgir na tela, você vai apertar pause, vai ler com cuidado, com atenção, responder e depois, é claro, voltar para cá. Então temos aqui já a nossa primeira questão na tela com a banca FGV. As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos que são relacionados à caracterização das comunidades tradicionais, à exceção de uma. Assinale. Então vamos lá identificar dentro dessas 5 opções uma característica que não está relacionada, está equivocada em relação às comunidades tradicionais. Então vamos lá gabaritar. Letra A. Situação de inferiorização em função do pertencimento a uma classe social. Isso nada tem a ver, não é característica das comunidades tradicionais. O que são comunidades tradicionais? É só para a gente entender um pouquinho o conceito. Comunidades tradicionais são conjuntos de indivíduos que compartilham uma identidade cultural única. Possuem sistemas sociais autônomos e mantêm uma relação íntima com o território e com os recursos naturais, os quais são essenciais para a continuidade das suas práticas culturais, práticas sociais, religiosas, ancestrais e também práticas econômicas. Essas comunidades têm direitos coletivos sobre esses territórios e sobre esses recursos, embora esses direitos sejam frequentemente desrespeitados ou negligenciados. E por isso mesmo, não é correto associar as comunidades tradicionais a uma posição inferior devido à sua classe social. Apesar de muitas dessas comunidades enfrentarem dificuldades socioeconômicas, a identidade e o valor dessas comunidades não são determinados por sua posição social. Então, gabarito identificado, conteúdo revisado, aí você já sabe o caminho que deve seguir para se aprofundar um pouco mais no item comunidades tradicionais. Vamos lá, questão 2, mesma situação, banca FGV, você aperta pause, lê, responde, depois volta para cá. Então, vamos lá. FGV. A expressão Novos Movimentos Sociais, NMS, se refere às modalidades da ação política que emergem a partir dos movimentos sociais de maio de 1968, as quais romperam com o ativismo tradicional e incluíram novos temas na agenda, como o feminismo, o ambientalismo e os movimentos LGBTQIA+. Assinale a alternativa que identifica de maneira correta um dos aspectos dos novos movimentos sociais. Vamos lá, gabaritar. Letra C. Eles integram formas de identificação social, identificação diversas, em função de pautas reivindicatórias comuns. Reforçando, gabarito, letra C, você vai anotar e se aprofundar nos novos movimentos sociais. No caso, o enunciado dá uma luz sobre o que você deve focar: feminismo, ambientalismo e os movimentos LGBTQIA+. Vamos lá? Os novos movimentos sociais, NMS, emergiram como uma reação a problemas que não estavam sendo devidamente tratados pelos movimentos sociais convencionais. Eles são notáveis por sua pluralidade,
e acolhimento, congregando indivíduos com distintas identidades sociais em prol de objetivos compartilhados. Eles unem diversas formas de identificação social em razão de demandas comuns. Olha aí, diversas formas de se identificar dentro da sociedade em razão de demandas iguais. Isso implica que os novos movimentos sociais podem abranger indivíduos de variadas procedências, identidades e vivências, todos unidos, em busca de um propósito comum. Por exemplo, um movimento em defesa do meio ambiente pode englobar cientistas, ativistas, comunidades indígenas, estudantes jovens e muitos outros, todos colaborando juntamente para enfrentar as alterações climáticas. Então, questão resolvida, conteúdo também revisado. Vamos lá? Questão 3 na tela, você aperta pause, lê, responde depois, volta para cá. Lembrando que se você está nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, vai lá, corre, se inscreve. É rápido, não custa nada para você, mas para a gente, essa sua ajuda, esse seu reconhecimento é muito importante para o nosso trabalho. É uma gasolina a mais, é uma motivação a mais para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês. Vamos lá. Algumas teorias de gênero ganharam destaque, entre as quais a teoria queer, marcadamente pós-identitária e inspirada pelo pós-estruturalismo francês. O alvo central da teoria queer, que eu espero que eu esteja lendo corretamente. Qual é o alvo central? Vamos lá. Teoria queer, outro item para você dar uma revisada, dar uma aprofundada. Então, vamos lá, gabaritar. O alvo central da teoria queer é a crítica do binarismo hétero-homossexual como categoria de organização das práticas sociais e do conhecimento. A teoria queer é uma abordagem teórica que surgiu no final dos anos 80 e que se concentra em questões de gênero e sexualidade. Ela desafia a ideia de que o gênero e a sexualidade são fixos e argumenta que essas identidades são fluidas e podem mudar ao longo do tempo. Judith Butler, uma das principais teóricas queer, argumenta que o gênero é performativo, o que significa que é algo que fazemos, não algo que somos. Em outras palavras, para Judith Butler e a teoria queer, o gênero é uma performance que repetimos constantemente e não uma característica inata. Ah, professor, não concordo com isso. Eu acho que isso não está muito certo. Ah, professor, de boas, eu concordo com essa postura. Mas vamos lá. Para a prova, as tuas opiniões pessoais, tá? Não contam muito. Na verdade, podem até mesmo atrapalhar na hora de resolver as questões. Tá bom? É só uma dica que eu dou, para você se apegar ao conteúdo. Não fique concordando, discordando. Vamos lá. Vamos memorizar, vamos internalizar. Vamos levar essa teoria, essas informações para a nossa prova, sem questionamentos. Vai lá, lê, estuda, porque senão a tua vida vai se complicar um pouco. A teoria queer, espera aqui a canetinha aqui, achei, A teoria queer critica o binarismo homossexual, argumentando que essa divisão simplista não abrange a diversidade e a complexidade das identidades de gênero e da sexualidade humana. Ela sugere que existem muitas maneiras diferentes de ser e de se identificar, além dessas duas categorias. Então vai lá, pesquisa mais a teoria queer e a Judith Butler. Questão 4. Chegamos à metade do nosso simulado. Você vai apertar pause, ler, responder e depois voltar. Vamos lá, questão avalia. Segundo o IBGE, no Brasil, é considerada uma pessoa negra pessoas que se declarem pardas ou pretas. Gabarito da nossa questão 4, letra A. De acordo com o IBGE, no Brasil, a definição de uma pessoa como negra é baseada na autodeclaração de ser preta ou parda. Então, quando a pessoa fala eu sou negra, por exemplo, para um concurso, ela se considera preta ou parda. Isso significa que a população negra é composta pela soma de indivíduos pretos e pardos. O Estatuto da Igualdade Social para fins jurídicos define pessoas negras
como aquelas que se autodefinem de acordo com a categoria de cor ou raça que é utilizada pelo IBGE e que apresentam características físicas, também conhecidas como fenótipicas, que as identificam como de cor preta ou parda. Essas características podem incluir a cor da pele, a forma do nariz e dos lábios, a cor e a textura crespa ou cacheada dos cabelos. Lembrando que no último concurso, há 3 anos atrás, concurso da PM do Ceará, minha esposa até hoje enfrenta um processo jurídico, Ela é negra, se encaixa entre preta ou parda, mas a banca considerou ela branca, utilizando somente os fenótipos. A banca não olhou para a cor da pele, A banca julgou que ela não tinha nariz ou lábio de negro, nem, não julgou que ela tenha fenótipos de negro. A pele, neste caso, a banca, não considerou na hora de definir ela como negra. Só para você ver, que às vezes, a avaliação da banca atrapalha bastante a inclusão também da pessoa negra. Eu estou falando isso porque minha esposa está, neste momento, que eu estou gravando, enfrentando um processo jurídico justamente por isso. A banca declarou que ela é branca. Pelo amor de Deus, quem me segue no Instagram, tem poucas fotos dela lá, mas você vai entender o que é que eu estou falando. Então, basicamente, eles não consideraram a cor da pele dela. Avaliaram somente o nariz, os lábios e o cabelo. E aí eles não consideraram como da raça negra. Vamos lá. No Brasil, a raça é determinada pela autodeclaração e não pela ancestralidade ou pela quantidade de melanina na pele. Isso significa que a simples autodeclaração ou a existência de um ancestral negro, como um avô ou um bisavô, não é o suficiente para obter o benefício legal de concorrer em processos seletivos públicos por meio de cotas raciais, conforme estabelecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e também do Supremo Tribunal Federal. Então não adianta eu ter a mãe negra, os avós negros e eu ser branco. Eu não posso aí concorrer como negro, por exemplo. Questão 5. Você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Banca Fumark. Com relação à identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual, é correto afirmar que a pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhe foi atribuído no nascimento é chamado de cisgênero. Uma pessoa é considerada cisgênero quando sua autopercepção de gênero está alinhada com o gênero designado no nascimento. A identidade de gênero é uma experiência pessoal e interna que se refere à forma como a pessoa se identifica em termos de gênero e pode ou não estar em conformidade com o sexo biológico. O sexo biológico é determinado pelas características anatômicas e biológicas que diferenciam o feminino do masculino. A orientação sexual é a expressão do desejo afetivo e erótico de uma pessoa e pode ser direcionado para pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto ou de ambos. Ser transexual não implica necessariamente ter passado por uma cirurgia. É uma questão de autoidentificação. Lembrando que essa situação de gênero está relacionada à teoria queer. Como você viu, é uma teoria de gênero. Questão 6, olha aí, Banca Vunesp. Vamos lá ler com calma, Lembrando que você aperta pause, lê, responde e volta, Tem vez ou outra vem alguém no comentário e fala: professor, você lê muito rápido, você já apresenta a questão, já resolve, não dá nem tempo da gente resolver. Mas vamos lá, eu estou explicando, é bem simples o comando. A questão aparece, você aperta pause, lê, responde e volta, tá bom? Não precisa eu me alongar numa pausa desnecessária, porque você é que determina o tempo da pausa. Vamos lá. Do ponto de vista de sua composição, a população em situação de rua é caracterizada como um grupo populacional heterogêneo. Gabarito letra C. A população em situação de rua, outro item, outro grupo para você estudar, é de fato um grupo heterogêneo. Significa que ele é diversificado e não se encaixa em uma única descrição ou categoria.
Aqui estão alguns exemplos, aspectos desse grupo heterogêneo. Por exemplo, a idade. A população em situação de rua abrange todas as faixas etárias, desde jovens, né, até idosos. Gênero. Isso inclui pessoas de todos os gêneros, né? Homens, mulheres e pessoas não binárias. Origens étnicas e raciais. Pessoas de todas as origens étnicas e raciais podem se encontrar em situação de rua. E história de vida, né? Isso aqui é a mais se destaca, né? Cada pessoa tem sua própria história, né? De como acabou na rua. Algumas podem ter enfrentado dificuldades financeiras, outras podem ter sido vítimas de abuso ou violência, enquanto outras podem ter problemas de saúde mental ou dependência. Vamos lá. Questão 7. Banca aprender. Bem tranquila. Aquela questão que é tão tranquila que pode complicar a nossa vida. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil na data de 20 de novembro. Gabarito letra B. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. Essa data foi instituída oficialmente pela Lei 12.519 de 2011, em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da luta e resistência dos negros contra a escravidão no Brasil. Então vai lá, pesquisa a vida do Zumbi dos Palmares. A data tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância da cultura e história afro-brasileira, além de combater o racismo e a desigualdade social. Segundo o IBGE, 56,1% da população brasileira se autodeclaram pretas ou pardas, o que corresponde a 119 milhões de pessoas. Última questão, banca IDECAN. Você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então não poderíamos, né, fechar o nosso simulado de movimentos sociais sem falar do MST. O MST, Movimentos do Sem Terra, teve seu início oficial no Brasil no contexto, né, do governo de Figueiredo, durante a ditadura militar. O MST é um movimento social brasileiro que luta pela reforma agrária. Ele foi oficialmente fundado em 1984, durante o governo de João Figueiredo, o último presidente da ditadura do regime militar no Brasil. O movimento se originou em resposta à desigualdade na distribuição de terras no Brasil, o que é uma das mais altas do mundo. O MST busca representar os interesses dos trabalhadores rurais sem terra, lutando por uma reforma agrária que redistribua as terras de forma mais equitativa. Ah, professor, não concordo com essa teoria da reforma agrária, eu não apoio a metodologia do MST. Vamos lá, mais um item, mais uma questão que eu reforço. Deixe suas convicções e seus ideais, sua ideologia para trás na hora da prova. Ela só tende a atrapalhar, tá? A cegar, a colocar uma venda nos teus olhos. Não importa aí o teu espectro político, né? Se tu é progressista, se tu é conservador, se tu é de direita, se tu é de esquerda, tá? Se você for fanático por um ou por outro, vai complicar bastante a resolução. Vai lá, se apega ao conteúdo, sem questionamento. Não adianta questionar. Não adianta. A banca não vai cobrar questionamento. Ela, né, a tua posição. A banca, né, tem a convicção dela e tu tem que ir nesse ritmo. O MST tem sido um movimento importante na luta pela justiça social no Brasil. No entanto, ele também tem sido objeto de controvérsia e crítica. Alguns criticam as táticas do MST, como as ocupações de terra, enquanto outros argumentam que o movimento é necessário para abordar a desigualdade na distribuição de terras no Brasil. Então, agradeço o teu carinho, a tua audiência. Não deixe de comentar. Se não é inscrito, se inscreva. A tua ajuda, tá, é importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Um abraço especial para cada um de vocês. Valeu!